Hoje vou postar mais vídeos. Resolvi publicar o que seria o meu livro no futuro. Bem, talvez não ele todo, porque já tem mais de 1000 páginas. Mas parte dele. Sabe assim, as pessoas podem conhecer o meu trabalho. E depois de conhecido, fica um pouco mais fácil conseguir um espaço no mercado. Publicar uma obra. Daí eu posso publicar também outras obras que eu tenho escrito. Além desse trabalho. Antigamente, quando se queria conhecer até onde ia a extensão do intelecto de um poeta, instituía-se os festivais. É claro que não pagavam por isso, né? Essa era a intenção. Não pagar pela obra do artista, mas conhecer de antemão as obras e, enfim. As coisas não mudaram muito hoje em dia. Parece que as pessoas, algumas pessoas, né, do mercado, alguns grandes empresários e tal, só respeitam as vias legais, os contratos, a boa-fé, quando são obrigados. Quando estão obrigados, quando estão lidando com um peixe grande, quando é com um tubarão. Mas com os peixinhos eles colocam no aquário e fazem o que bem entende. Parece que você hoje tem que se autopromover, você tem que ter milhões de seguidores, você tem que fazer todo o trabalho sozinho, ter todos os gastos, você tem que ser um malabarista, um hábil em parkour, você tem que andar de skate, você tem que cantar, você tem que dançar, você tem que falar várias línguas, você tem que ter várias habilidades específicas. Aí a indústria vem e te faz um favor, te dá uma oportunidade. É muito cômodo, é realmente muito cômodo. É muito conveniente, eles não querem ter trabalho nenhum para produzir você, do zero. Sabe? Não querem ter trabalho com estúdio, com professores. Não, eles querem você pronto, a indústria quer você pronto. Eu vou lançar uma campanha contra a indústria do show business. Então eu falarei sobre direito, falarei sobre liberdade, sobre expressão de liberdade de expressão, sobre justiça, sobre política, sobre religião, sobre escravidão, sobre moral, sobre ética, sobre verdades bíblicas e verdades bíblicas reveladas. Falarei sobre a desconstrução do cristianismo como o conhecemos, isto é, você sabe, existem 2 tipos, pelo menos, de cristianismo. Um que você vê pelos olhos dos hebreus, outro que você enxerga pelos olhos dos romanos. Então eu falarei sobre isso, entende? Ao passo que me apego à fábula e à religião, ao fundamentalismo, também desconstruo a fábula, por conseguinte, expresso um novo ponto de vista sobre a religião. Desconstruo a fábula e vejo ela por outros olhos. Nós vemos o cristianismo hoje por olhos benditos, olhos humanos, olhos sagrados, olhos divinos, olhos da infância. Pelos olhos da infância. O cristianismo, de fato, é uma utopia.
A fábula é linda, a história de Jesus é maravilhosa. A história de Jesus é lindíssima. De fato, vemos o cristianismo por esses olhos. Mas há quem entenda de modo diverso e o veja de maneira acadêmica, de maneira científica, de maneira técnica, de maneira cética, de maneira perfidiosa. Então, na presente obra que eu vou lhes apresentar, veremos o cristianismo por esses dois olhos, tanto pelos olhos benditos quanto pelos olhos malditos, digamos assim. Também falarei sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, sobre o porquê os judeus foram perseguidos e mortos pelos nazistas. Lembrando que essa não é necessariamente a verdade, é a minha verdade. Tratam-se de hipóteses, levantamento de hipóteses, tratam-se de teorias, aliás, teoremas que ainda não se provaram, ou até mesmo pode-se dizer de uma teoria minha. Falaremos da guerra na Ucrânia, em Israel e Palestina, e muitas outras coisas, alternando sempre entre uma linguagem mais rebuscada, mais erudita, e uma linguagem menos virtuosa, mais coloquial, porém de larga abrangência. Então falaremos sempre por esses dois vieses, por uma linguagem poética, erudita, rebuscada, e por uma linguagem coloquial. Muito bem, espero que vocês se divirtam, espero que me apoiem, espero que, se me odiarem, busquem compreender os meus motivos, os meus intentos, e tentem não me odiar tanto assim. Por favor. Até mais. Nos vemos por aí. Ops, o vídeo vai começar agora. Eu estava trocando umas mensagens com meu pai, que ele tinha viajado para o Rio Grande do Norte, se não me engano. E ele me mandou uma mensagem dizendo assim: oi Rafa, cheguei bem, graças a Deus, estimo que esteja bem. Eu estou lendo aqui, tá pessoal, a mensagem. Bom fim de semana, bom fim de noite, Deus é bom e te ama, e eu também, se cuida. Aí eu mandei para ele, em resposta, uma outra mensagem para ele. Fiquei muito feliz que ele me avisou que o voo tinha corrido bem, que foi tranquilo, não teve quase turbulência nenhuma. Ele voou nos aviões da Latam e da Gol. Disse que foi muito bom. Achei maravilhoso, ótimo, excelente. E respondi para ele da seguinte forma, e essa mensagem tem a ver com o que eu disse anteriormente e com o que nós vamos nos defrontar agora. Talvez a palavra não seja essa. Como que nós vamos conhecer daqui para frente? E eu respondi para ele: sim, pai, que Deus nos ama, disto muito temos conhecimento. Resta saber apenas isto: quanto amamos a Deus. Sabe, o propósito era que eu me tornasse padre ou pastor de igreja. Eu não teria outra escolha na vida. Esse era o destino. Que eu me tornasse padre ou pastor. Que eu não tivesse a quem recorrer. Por isso minha formação foi interrompida. Não pude me desenvolver intelectualmente como os demais garotos da minha idade. Fisicamente também. Houveram certos problemas que serão apresentados aqui ao longo dos vídeos. Enfim,
minhas tentativas foram frustradas, eu fui retirado do seio familiar muito cedo e fui sendo jogado na casa de amigos, familiares, e minha família, o núcleo familiar foi desfeito. Enfim, havia muitas brigas, mamãe estava doente, me batia muito, muito. Eram 20, 30 cintadas nas costas. Às vezes ela queria dar 50, mas o braço cansava. Ela era muito nervosa, estava muito doente. E eu era uma criança. E meu pai não ficava em casa, não era presente, enfim. Meu irmão, a diferença de idade era muito grande. E, enfim, assim foi sendo a minha infância. E logo comecei a repetir na sexta ou sétima série, comecei a repetir na escola, enfim, depois fiquei muitos anos sem estudar, aí fui fazer o EJA, ensino para jovens e adultos, e é o supletivo, né, do primeiro e segundo ano que eu não fiz, fiquei muitos anos, aí depois fiquei totalmente fora da escola, numa completa ilusão, vivendo uma completa ilusão, completamente alienado de tudo que acontecia no mundo, não assistia televisão, não assistia jornal, não existia séries, não existiam filmes. Basicamente ficávamos vegetando, não líamos também, não tinha livros, ficávamos vegetando, sabe? Não tinha o que fazer, não tinha celular. Então o escape era o teatro, ir para o teatro e ficar lá, fazendo peças e tal, mas sempre peças muito amadoras, muito... Enfim. Então, de modo que o destino era esse, era, primeiro, ficar vulnerável completamente, não ter uma profissão, um ofício, e não ter prestado um concurso público, não ter um emprego. Há 6 anos atrás perdi mamãe, faleceu, em 20 de julho de 2018, na madrugada de sexta para sábado. Então ficou eu e meu pai aqui, meu irmão está no Canadá, tem família, trabalha, ele é uma bênção, meu irmão. Uma grande bênção. Mas essa é a minha família, é meu pai. E temos aqui uma empregada doméstica, que também é nossa, é quase que uma família também nossa. Na verdade, consideramos ela como família, porque estamos juntos há mais de 25 anos. E, enfim. Mas esse era o destino, era ser padre, ir para a igreja, recorrer à igreja. Não terminei sendo padre nem pastor, mas resolvi reclamar o trono de Pedro. Resolvi reclamar. Resolvi que mesmo não me tornando padre nem pastor, resolvi reclamar o trono, Pedro. O trono de Cristo. Então, hoje falo da religião, mas sempre por 2 vieses. Pelo viés da crença, da superstição, da religião, da fábula, e pelo viés científico, acadêmico, não cético, mas político, pelo viés estratégico, militar, pelo viés científico, compreende? Então vamos voltar ao que eu estava dizendo aqui, senhores. Então eu disse, papai, é verdade que ele disse, né, Deus é bom, te ama, ele tinha mandado a mensagem, eu disse, ele disse assim, se cuide, e eu respondi, que Deus nos ama, disto muito temos conhecimento. Resta saber apenas isto, quanto amamos a Deus, reservamos algum tempo de nossas vidas para falar com Ele, para estar com Ele, ou o nosso retiro é puramente carnal, terreno, pueril? Grandes coisas tem Deus para nos dar, já pisamos as areias. Os tesouros, entretanto, estão no fundo do mar. Os tesouros, entretanto, estão no fundo do mar. Faça bom uso do que resta dos teus anos de vida, papai.
Aproveite os momentos felizes, mas não se esqueça de mim. A juventude começa onde termina a velhice, e vice-versa. O mais sábio dos mestres foi um dia aprendiz. Pega na mãozinha do papai. Não solta da mãozinha do papai. Mas sabe como são as crianças, não é mesmo? São desobedientes, arteiras que só vendo. Desobedecem aos pais, elas têm pressa de crescer. Dali a pouco, a vida vem e atravessa. Te atropela, te assalta, protesta. E quantas preocupações, constrangimentos, transtornos, dívidas, apurrinhações, dores de cabeça e sapos vamos engolindo, vamos encascando, vamos empurrando com a barriga. Tamanhos males que poderiam ter sido evitados. E agora lutamos. E agora lutamos para superar o que ficou pendente. Há um instante que o celular travou. Tamanhos males que poderiam ter sido evitados. E agora lutamos para superar o que ficou pendente. Alguns simplesmente soltam os remos das mãos. Outros lutam pela vida nadando contra a corrente. Há, porém, aquele sujeito que passou a noite toda tentando pescar sem apanhar nenhum peixe. Ele está de volta à praia. Mareja os olhos, visível o cansaço, mal pisa nas areias, quer deitar numa rede, simplesmente não pode. Muitas pessoas dependem dele. Será Pedro dará ouvidos ao mestre quando lhe disser: volta ao mar, Pedro, joga deste lado as redes. Pai, e aí coloquei uma citação de um trecho de uma música da Nana Caymmi, que eu sou fã da Nana Caymmi. Eu amo ouvir cantar a Nana Caymmi. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Por um momento pensar. Por um momento pensar que você pensa em mim. Fecha aspas. Nana Caymmi. Felicidades do mundo nada se leva e a felicidade não se compra. Tem razão os poetas em dizer, abre aspas, acorda, vem ver a lua que brilha na noite escura. Fecha aspas. Aguardo notícias tuas. O cristianismo é de fato muito importante. Foi muito importante para a construção da nossa civilização ocidental. Sem o cristianismo não haveria os conceitos de culpa e arrependimento, não haveria o conceito de perdão, não haveria o conceito de reconciliação, não haveria o conceito, todos esses conceitos ou princípios, como por exemplo da boa-fé, esperança, bondade, amor, gratidão. O cristianismo é de fato muito importante, porque imagine viver em uma sociedade onde não existe culpa, onde não existe arrependimento, onde todos são autoindulgentes e se perdoam simplesmente, sem quaisquer reflexão ou sem quaisquer comprometimentos com a dignidade da pessoa humana, com a liberdade, com a justiça, sem um princípio da razão e da proporcionalidade. O cristianismo, de fato, é muito importante. Foi muito importante para a construção de nossa civilização ocidental. Se nós não sentíssemos culpa, não nos arrependêssemos, muitos seriam os crimes cometidos, viveríamos sob um estado de guerra,
de todos contra todos, haveria muita injustiça, muita barbárie, muita desumanidade, muita guerra. De fato, o cristianismo é essencial, foi muito importante e continua sendo importante para a manutenção do Estado. O problema é viver sob a lente da culpa. O problema é se tornar refém do arrependimento, viver abaixo do medo, viver abaixo de tirania religiosa, não ter liberdade de consciência, não poder pensar livremente, não poder expressar suas opiniões, não ter liberdade de expressão. Este é o problema. Quer dizer, todo remédio tem os seus efeitos colaterais, não é mesmo? Por isso eu escrevo também sobre uma nova perspectiva. Eu desconstruo o cristianismo como conhecemos, justamente para tratar desse problema. Porque muitos são os anjos, mas quais deles foram enviados por Deus? Muitos são os anjos. Aí vem esse discurso, nós temos o discurso da salvação, mas o que é o discurso da salvação, senão uma promessa de vantagem futura? O discurso da salvação. O que é o discurso da salvação, senão uma promessa de vantagem futura? Quer dizer, se utiliza da boa-fé das pessoas, mas inconscientemente se está corrompendo o Estado. Hoje você aceita o discurso da salvação, uma promessa de vantagem futura. Amanhã você se corrompe, aceita um suborno, ainda que inconscientemente, que é uma promessa de vantagem. Então, do que estamos tratando? Da salvação ou de promessas de vantagem? Ou de corrupção? Compreende agora? Vê como é interessante? Tudo o que você vê é uma Judéia sitiada pelos romanos. Você vê a Judéia sendo subjugada por Roma e não se dá conta de que o regime judaico-cristão, político, jurídico e religioso está sendo introduzido na sua cultura, que o colonizado está sendo... É você. E quem está sendo colonizado é você, o seu Estado. Você só percebe que a Judéia está sendo sitiada pelos romanos, quando na verdade são os judeus quem estão colonizando os demais povos. O primeiro-ministro Netanyahu diz assim, que nós fomos expulsos da terra, que a terra era nossa, que nós éramos donos da terra. Mas está escrito na Bíblia, ide por toda a terra, pregai o evangelho, multiplicai sobre a terra, povoai a terra. Mas ele dirá que foram expulsos, que está retomando a terra, que a terra era deles. Mas está escrito na Bíblia, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Compreende? Está vendo agora? Muito bem. Então, senhores, cuida-se desses pequenos detalhes, esses imbricamentos psicológicos. Logo se aceita uma promessa de vantagem. Do que estamos falando? Da salvação ou de uma promessa de vantagem? Então começa-se a aceitar em segredo subornos, vantagens, privilégios, favores, o ilícito. Qual é a verdade, a verdadeira face do cristianismo? Bom, são duas pelo menos. As duas faces de que tratei inicialmente. Uma bendita, outra não tão bendita assim. Também não é maldita, mas também não tão bendita assim. Digamos que uma das faces do cristianismo é o coração. E a outra é a razão, a consciência. Por isso fazemos o sinal da cruz. Primeiro a razão, depois o coração. Falar menos, ouvir mais. Primeiro a razão, depois o coração, falar menos, ouvir mais. Então veja, primeiro
Olha como as coisas funcionam. Primeiro se introduz bons costumes, bons princípios, ao passo que se vai apagando costumes, os velhos costumes, ao passo que se vai esquecendo a própria cultura. Os catequizados, é claro, se deixam seduzir pela fábula. É de fato uma utopia, no fim eles se entregam como crianças. Lembrando que os padres chegam aqui por volta do século XVI, XVII, chegam aqui para catequizar os índios, mas para quem eles trabalham? Para a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa, para quem trabalha? Para os ingleses. Alguns dirão. E a coroa espanhola está vindo aqui catequizar também. Para quem esses padres trabalham? Para a coroa. Para enriquecer a quem? A coroa, a metrópole. Então esses padres vêm para cá, antes de vir para cá, eles já fazem o seu voto de castidade. Não é isso? Eles já fazem o seu voto de castidade. Eles vêm para cá castos, santos. E nós vamos falar sobre isso mais para frente. Por hora não vou revelar o segredo, talvez você já tenha os pingos nos is, para bom entendedor, um pingo é letra, não é? Pois muito bem. Então se introduz os princípios, se vai esquecendo a própria cultura. Aliás, o que não é nenhuma coisa necessariamente boa, necessariamente má. Há prós e contras, é preciso pesar na balança, de fato, quais as coisas que são sagradas e devem ser mantidas, que coisas são realmente boas da nossa própria cultura, que devem ser preservadas, e que coisas são más, que devem ser extirpadas, erradicadas da nossa cultura. Então, eles já se vai apagando, destruindo, esquecendo a própria cultura. Os catequizados, é claro, como de per se evidente, vão cedendo, se deixam seduzir pela fábula, é de fato uma utopia, no fim eles se entregam como crianças. Tornam-se crianças. Aliás, o meu reino é feito delas. Não é isso? Deixai vir as crianças até mim. Quem não se tornar como uma delas não poderá entrar no reino dos céus. Passada essa fase, marcado o rebanho, pasto. Eles comem onde? Na palma da minha mão. Exatamente. Aonde que você vai comer a sua hóstiazinha? Lá na igreja. Vai comer na palminha da mão do padre, do vicário, do pároco, do bispo, do papa. Já não são mais fiéis esses novos cristãos? Já não são mais fiéis, simples fiéis. Não são mais simples cordeirinhos, não. Agora, eles sempre foram voluntários, desde sempre voluntários, vamos deixar isso claro. Desde sempre voluntários. Mas agora eles passam a condição de soldados. Isto mesmo, agentes operacionais, agentes administrativos, espiões e membros de forças especiais. Eles estão em todos os ramos da sociedade. Os católicos, os cristãos, eles ocupam as altas patentes, os mais altos cargos. O símbolo do cristianismo está assentado acima do brasão da República, no Palácio do Supremo Tribunal Federal. Está lá o símbolo do cristianismo. Muitos deles são de fato filhos de Deus. São de fato servos fiéis aos princípios cristãos. Eles se pautam por valores cristãos. Eles não são maus nem perversos. Eles são justos, buscam a justiça. Eles amam a Deus.
eles agem com boa fé, de fato são verdadeiros cristãos, são filhos de Deus. Mas há aqueles, meus irmãos, dentre eles, que se dizem cristãos, que têm toda uma aparência exterior santificada, sagrada, que na verdade são lobos, que eles vão disseminar no seio da sociedade informações falsas, eles vão produzir guerras, eles vão perseguir empresas das quais eles não participam, eles vão perseguir agentes políticos da oposição, eles vão favorecer os seus candidatos, eles de fato vão conceder a vitória, eles serão responsáveis pela indicação e pela vitória dos seus candidatos, eles prejudicarão a concorrência, eles prejudicarão todos aqueles que se opuserem ao seu caminho. E eles matarão muitas pessoas inocentes, eles vão produzir no seio da sociedade uma revolta intestina, eles vão produzir insurgências, revoltas, insurreições, motins, em exércitos, em polícias, eles vão produzir todo tipo de caos no meio da sociedade. Eles vão sufocar os pobres, eles vão esmagar os pobres e vão perseguir as grandes fortunas. Nós já vamos falar disso. Eles prejudicarão todos aqueles que se opuserem em seu caminho, todo aquele que não diz amém, amém. Porque agora eles são vigilantes, eles são sentinelas, eles são justiceiros. Eles têm uma missão divina, eles não se reportam a ninguém, eles obedecem às ordens diretas de Deus. Diversas denominações evangélicas serão colocadas em prática. Por isso as reformas da Igreja Católica, vão dar vazão a uma série de denominações evangélicas, porque ali se está introduzindo o germe do protestantismo. Nada é feito por acaso, tudo acontece por um propósito. Você tem que lembrar que todos esses bispos, esses padres, esses clérigos, eles são estudiosos, acadêmicos, cientistas. Eles estão agora lendo livros, fazendo experiências, estudando números, estudando os astros, computação, eles estão produzindo armas. E na verdade a igreja quem está pedindo, meus irmãos, paz no mundo. Por favor, faça o que eu estou pedindo. Faça o que eu estou mandando e tudo vai ficar bem, tudo acaba bem. São eles quem estão pedindo a paz. Os estados estão em guerra. Está entendendo agora? Não é deboche. Mas é quase que um clarão que, puxa vida, não tinha percebido, cara. Eu estava cego. Está me entendendo agora? Pois muito bem, senhores, diversas denominações evangélicas serão colocadas em prática, o tronco linguístico é plural, eles vão alcançar todas as camadas sociais. Nós falamos a mesma língua, mas você fala uma língua diferente de mim no Espírito Santo, o outro que está na Bahia, o outro que está no Amazonas, o outro que está lá no Rio Grande do Sul, o outro que está no litoral paulista, enfim, diversos, são os 26 estados, né? Brasileiros, cada um fala, todos falamos a mesma língua, mas todos falam dialetos diferentes, têm culturas diferentes, crenças diferentes, modos de ver e compreender a vida e a justiça e a misericórdia, o amor, os valores, os princípios todos de uma sociedade civilizada. Todos eles vêm de uma forma diferente. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão alcançar todas as camadas sociais. O tronco linguístico é plural. Eles vão explorar esses agentes maliciosos que estão dentro da igreja. Eles vão explorar e subjugar os mais fracos. Eles já tomaram o poder civil, militar e eclesiástico. Agora eles querem destruir a coroa. Em verdade, senhores, coroaram aos reis. É verdade, os papas coroaram aos reis. Mas coroaram como coroaram a Cristo. Os espinhos não se veem
por causa do brilho do ouro que ofusca a visão. Mas os espinhos estão lá, logo os cravos começam a apertar. Eles querem retornar o antigo status, eles querem retornar ao antigo status, querem regredir à idade das trevas, onde o poder da igreja era absoluto. Meus irmãos, eles queimavam pessoas vivas, esquartejavam, torturavam pessoas vivas, degolavam, enforcavam, empalavam pessoas vivas. Por isso a desigualdade, daí a injustiça, a covardia do sistema. É claro, coloque em evidência. Tira a venda dos olhos e mostra apenas aquilo que você quer que eles vejam. Mostra para eles a injustiça, a covardia do sistema, a desigualdade. Porque antes eles viviam bem, felizes, sorridentes, as coisas não estão lá como nós queremos, mas estamos bem, estamos felizes, estamos trabalhando, temos comida, temos nossas coisas, Começa a mostrar para eles a desigualdade, a injustiça, a covardia do sistema. Vamos matar essas pessoas também. Logo as pessoas estarão convencidas, o campesinato, os operários, as pessoas humildes, as pessoas do povo estarão convencidas. Claro, estarão convencidas de que o Estado sob o império da lei e da ordem é nefasto, é cruel, é perverso, é puramente nefasto. Logo se juntarão à causa mais soldados para lutar nas cruzadas, para morrerem como mártires por amor a Cristo, para se sacrificarem por amor a Cristo. Cristo diz, meus irmãos, para darmos a outra face. Ele não diz, dê o outro lado da face. Não está escrito isto na Bíblia. Ele diz, dê a outra face. Nós temos duas faces, uma boa e uma má. A boa nós já oferecemos, que outra face nos resta? Ele não disse, dê o outro lado da face. Não, ele diz, dê a outra face. Diz o Evangelho, meus irmãos, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. O Islã, portanto, que antecede o judaísmo, o cristianismo judaico-cristão, e que se perpetua através dele, e que dá vazão ao judaísmo, o islamismo é a outra face do cristianismo. É a face do terror. E é por isso que eles querem a guerra. Sabe por que eles querem a guerra, meus irmãos? Porque nela tudo pode, nada é real, tudo é permitido. Porque na guerra reina o império da anarquia, o caos. Reina o império da exceção, e nela se instauram os tribunais de exceção. Na guerra se cometem as maiores atrocidades e barbáries da humanidade. E todas elas acontecem sob um véu de aparente legitimidade. Legitimidade esta baseada em acordos internacionais. Bem, se você desrespeitou os acordos internacionais, a dignidade da pessoa humana, quem sou eu para respeitá-los? Selvageria, barbárie, tudo um pretexto. Tudo vira um pretexto. Papel sulfite, lacuna em branco, porta-retrato da letra fria da lei. Por isso eles querem a guerra. Sabe por que eles querem a guerra, meus irmãos? Porque prisioneiros serão libertos e pessoas inocentes serão encarceradas, sem julgamento, sem direito à ampla defesa e contraditório. Porque na guerra os precatórios não são pagos, as indenizações não são pagas,
tudo se anula. Não é que as coisas ficam para depois, não. As coisas simplesmente desaparecem. Aquelas dívidas desaparecem, ninguém deve mais nada. Agora somos todos solidários, temos que nos reconstruir. Temos que reconstruir nossas cidades, nossos países. Temos que agir em solidariedade. Não se fala mais em dívidas, não se fala mais em precatórios. Os salários são diminuídos à metade ou a 1/3. O exército pode entrar na sua casa, pode fazer uma base da sua casa, pode expulsar você da sua casa, pode tomar os seus veículos, pode tomar todo o seu armazém, suas comidas, seus animais, suas colheitas. Porque na guerra se pode alcançar as grandes fortunas, pode-se confiscar as contas bancárias, pode alcançar as grandes heranças. É por isso que eles querem a guerra, meus irmãos. Eles já estão mortos em vida. E a vida em sociedade nunca fez, não será agora que passará a fazer algum sentido. Toda essa normalidade doentia que é incompreensível. De fato, e aqui eu vou fazer vou suavizar a coisa, mitigar a coisa, para fazermos uma análise. De fato, toda essa letargia, essa paz, está matando, nos está matando. Sabe, nos está matando esta letargia, pusilânime, frio, hipocrisia. De fato, a paz deve ser encarada sempre com muito cuidado. Não devemos nos sentir tão confortáveis assim a ponto de nos corrompermos, a ponto de nos deixarmos engessar. De fato, essa letargia nos está matando. Ver no que se tornaram os idealistas tornou bestial o propósito, sem o que não pode haver melhor paz do que a paz no inteiro teor do que a vida significa. E o que a vida significa, meus irmãos? Luta. O que é o direito se não luta, conquista? O que é a vida se não isto? Luta. Se você não lutar, está fadado à covardia. Portanto, você só tem um caminho: guerra. Guerra ou viver abaixo da tirania. Guerra ou covardia. Mas de que modo fazer a guerra? Pegando em armas? É muito fácil pegar em armas. Difícil é lutar pelo direito com as armas do direito. Isto sim é difícil. É muito fácil pegar em armas. Difícil é lutar pelo direito com as armas do direito. Difícil é fazer os homens deporem as armas apenas com palavras, com argumentos. Isto sim é honrado. Tem valor. Esses agentes maliciosos que estão dentro da igreja, meus irmãos, eles são tão perfidiosos, astutos, sorrateiros, que não vemos a verdadeira serpente por detrás do jardim. A serpente está escondida no jardim. Sim, nós não os vemos porque a sua aparência externa é santa, é sagrada, é divina. Mas eles são tão astutos e é por isso que você acredita neles, e é por isso que você compra o peixe deles. Porque eles não cedem no argumento, eles cedem em tudo, menos no argumento da catequização. Porque ali ele está colonizando você, conquistando você. Eles cedem em tudo, eles são pobres, eles são coitadinhos,
Eles fazem abstinência, eles são abnegados, eles vivem pela fé, eles cedem em tudo menos no argumento. Eles se matam se preciso for, mas não cedem no argumento. Eles ficam em silêncio, como Cristo, mas não levantam defesa de si mesmos. E é por isto que você acredita neles. E é por isto que você se deixa enganar, porque eles se matam, mas não cedem no argumento. Eles são covardes, são ladrões, assassinos e estupradores. Satanás veio para roubar, matar e destruir, meus irmãos. Por sorte, meus irmãos, por sorte, os mais nobres comandantes, sois ver, reerguerem-se do incêndio provocado pela tirania, prevalecer vai contra a hecatombe o seu sacrifício. Eu estarei lá. Eu estarei lá. E você? Quem sabe até salvamos a vida um do outro, não sei? Quem sabe um dia lutemos juntos, lado a lado? Ainda guardo esperança de que vamos sair dessa com vida. Por ora, sejamos gratos por sobreviver mais um dia. A guerra continua.